Oi gente, meu nome é Eduardo e hoje eu vou estar comparando algumas distros que eu utilizei no ano passado, entre elas Ubuntu, Linux Mint, Debian, Arch, Void e Alpine. E para fazer essa comparação, eu vou estar medindo memória RAM, temperatura média da CPU, tanto com apenas a interface e a interface mais um browser, nesse caso Firefox, com o YouTube. Para isso eu vou estar fazendo os testes nos dois notebooks que eu tenho, que é o Lenovo ThinkPad T480 e o Acer A514-54. Então, vou começar com o Ubuntu. Estou aqui com o Ubuntu, né? A primeira coisa eu vou instalar o Neofet e o BitTop. Só esperar. Agora vou mostrar a informação geral deste ThinkPad, né? Tá aqui, né? Número de pacotes, área de trabalho que é o Gnome, né? E a CPU, né? Da 8ª geração. Vou colocar o BitTop e deixar por uns 30 segundos. E vou tirar mais ou menos a média e anotar na tabela. Parar em 10:30, eu acredito. O Ubuntu, então, é aí a distribuição mais popular. Foi a primeira vez que eu tive contato com o Linux também. E foi para fazer um trabalho, que agora eu não lembro. E foi isso, né? Então não tá 0,41 graus, mais ou menos 1,48 GB, certo? Deixa eu abrir o Firefox então. Colocar Vida Costa Rica. É esse aqui mesmo. Se tiver anúncio eu vou cortar. Não. Deixa eu dar anúncio. Pera aí. Isso, tá em... Opa. Vou voltar para o início. Agora vai. Até umas 10:03 mais ou menos, isso. Então mais ou menos 48 graus. E consumo de 2,64 GB. Esse aqui é o Acer, né? E vou estar mostrando o Neofet, né? Tá aqui. É um pouco diferente, né? Apesar de ser da mesma distribuição, o consumo de memória aqui já é um pouco diferente. Então, deixar o BitTop rodando por 30 segundos. Deixar às 6:30, né? Então, o Ubuntu ele é uma distribuição baseada no Debian. Tem bastante pacote nele. Ele é voltado para quem está começando no Linux, né? Peraí, estabilizou em 36 graus. E 1,45 GB. Isso aí. Então, deixa eu rodar aqui mais 30 segundos. Vou fazer a medição então. O processador é da 11ª geração. Não tem placa de GPU dedicada, mas é bem melhor do que o chip da 8ª geração, né?
Excelente. Vamos continuar com Linux Mint. Então essa distribuição ela é baseada no Ubuntu. Por sua vez, o Ubuntu ele é baseado no Debian, né? Usei bastante o Linux Mint, gostei. Ele parece ser mais simples. E a interface dele lembra bastante o Windows também. Neste caso é o Cinnamon, né? Então, deixa esse aqui de lado. Deixa eu abrir o terminal e... vou digitar rapidinho. Vamos instalar o Neofet e o Bitop então. Yes. Vamos colocar seu Linux Mint, né? Vou colocar o Bitop então. Opa, acho que ficou ruim. Agora melhorou. Deixa eu rodando até uns 40, né? Sinceramente, eu acho ele que é um pouco mais leve que o Ubuntu. Bem fácil de usar. Esse aqui hoje eu não uso mais o Linux Mint, né? Então estabilizou em 40 graus Celsius e 1.18 GB de memória RAM. Beleza. Aí, voltei. Esse aqui é o Firefox, né? Tá em 4K. Então, tô usando mais eles porque eu acho que ele não te força a você usar a linha de comando, né? Porém, tanto o Ubuntu quanto o Linux Mint, para quem está tendo o primeiro contato com Linux, são distros muito boas, né? E em comparação com Windows, e o consumo de memória RAM é bem menor. Também o armazenamento é menor também, né? Então, peraí, deixa eu anotar. Visualizou mais ou menos 54 graus e 2.55 GB de memória RAM. Aqui estou com o Acer. Acabei de instalar o Neofet e o Bitop. Instalar as configurações gerais. Tá aqui. E beleza. Vou colocar o Bitop agora. Deixa rodando por uns 30 segundos. E anotar os valores. Eu esqueci de um detalhe, né? Esqueci de falar que eu não estou usando nenhum periférico, com exceção da bateria nos dois notebooks, certo? Então, e hoje tá um dia não tão quente, tá 26 graus Celsius, então é importante mencionar também. Então, estabilizou em 39 graus e 0.22 GB de memória RAM. ,4K, né? Bem, não sei porque não tá. Ué, parece que travou. Será que vai rodar anúncio? Cara, eu tô doido pra colocar um bloqueador de anúncio aqui. Esse negócio trava bastante. Acho que rodou uns 2 anúncios antes de aparecer o vídeo. Mas enfim, no dia que eu comecei sem o bloqueador, então vou continuar assim. Mais uns 20 segundos, daí a gente nota. Deixa eu ver aqui, deixa eu falar. Tá. Os dois notebooks estão em dual channel. Esse aqui tem
duas memórias de 4 GB e o ThinkPad tem duas memórias de 8 GB. Então, vamos anotar o valor. Estabilizou em 52 graus e 2.71 GB de memória RAM. Beleza, né? Agora é a vez do Debian. Bem, vamos inicializar. Para esse distro eu decidi trocar pro XFCE. Vai ser o desktop de entrada, né? Então vou fazer o login. Então essa é a interface do XFCE, né? Peraí. Vou voltar para esse terminal atrapalhar. Aí. Vou fazer a instalação. Ah, tá. Ele não tem NeoFetch. Vamos colocar esse fetch. Isso. Esse fetch ele tem outro jeito de calcular a memória, né? Não que isso seja um problema. Deixa eu aumentar. Aí. Esse é o Debian, né? Vocês já podem perceber que tem menos pacotes instalados quando comparado com o Linux Mint e o Ubuntu, né? Então vamos colocar o BitTop. Está aí, né? Um desktop mais leve. Apesar de que o Debian ele pode ser tão mínimo quanto o Arch, o Void. Ele pode ser bem minimalista, mas eu acabei pitando pelo XFCE mesmo. Passa 30 minutos, 30 segundos, daí eu vou fazer uma pausa. Isso. Voltei, não sei se deu pra ver, se dá pra enxergar, mas está em 848 megabytes e 39 graus Celsius. O Firefox. Então vocês podem estar perguntando por que eu não gravei com o OBS Studio, né? Bem, o problema é que daí não daria para medir a memória sem nada aberto, sabe? Então estou gravando pelo celular mesmo. Vou colocar aquele vídeo para rodar, né? Sabia que no BTG você pontua cada compra e usa como cashback ou no Cara, seu programa? não gosto de propaganda. Mas vamos lá. Não é para abrir uma janela mínima. Caramba. Aí. Tá, início. Agora é só abrir o terminal. Tem quantos terminais? Ah, só um. Certo. Aí. O bom do Debian é que você pode esquecer de atualizar, ele não vai dar problemas. De estudo eles usam o Debian, né? Apesar que eu acredito que o NixOS seria mais interessante, mas enfim. Deu 52 graus e 2.26 GB de memória RAM. Então mudei pro Acer, né? Acer Aspire. Estão as configurações dele e vamos abrir o BitTop. Tá aqui, né? Então eu tava falando antes do NixOS, né? Mas por quê?
por conta que dá para facilmente replicar o sistema operacional em vários computadores. E por ele ser mais moderno também, né? Se for usar um software recente, o Debian ele não vai ser a melhor escolha, né? Mas o Debian ele não dá problema, né? Os computadores ficam lá o ano inteiro, todo mundo usa e não dá nenhum problema. Então, acho que tá bom também, né? Deu estabilizou em 39 graus. O consumo está em 904 megabytes. Então, já carreguei a página. Vou colocar esse vídeo para rodar. Nossa, o som tá alto, né? Não sei se isso vai afetar o consumo significativamente, mas espero que não, né? Vou voltar pro terminal. Aí. Acho que já deu 30 segundos, né? Então, estabilizou em 49 graus Celsius a CPU. E memória RAM está em 2.30 GB. Estou com o Arch Linux instalado, recém-instalado. E agora eu vou rodar o FastFetch e o BitTop, que já estão instalados, né? Vou colocar o BitTop. Só mostrar aqui o Window Manager que eu estou usando é o Y3 e o terminal é o Terminator. Inclusive, eu acho que ele é um pouco pesado. Ele está consumindo aqui 93 MB de RAM, né? Tem opções como Kiri ou Alacre que consomem bem menos RAM. E eu também aumentei a resolução da tela aqui, só para ficar mais fácil de enxergar. Por isso que eu escolhi o Terminator, que ele já vem configurado. Então, CPU estabilizou em 43 graus e a memória utilizada em 652 megabytes. Eu voltei com o vídeo. Acabei fazendo algumas mudanças. No Arch ele não está em 4K, né? Que eu tive que desabilitar esse processo, que é a media.rdd process, porque ele ficava aparecendo aqui e consumia bastante memória. Eu colocava a GPU em 100% de uso, o que esquentava bastante a CPU. Então eu optei por desabilitar mesmo. Mas eu acredito que tem um jeito de resolver isso. Mas por enquanto é isso mesmo. Então eu vou anotar o valor da CPU. Estabilizou em 50 graus Celsius e o consumo de memória está em 1.52 GB. Então esse é o Acer Aspire com o Arch Linux e exatamente as mesmas configurações, né? Vou abrir o BitTop e está aí. Deixa eu dar uns 3 segundos. É só mais uma coisa, eu instalei o TLP aqui, porque antes, sem o TLP, a CPU esquentava bem mais, mas com o software se reduzir, acho que em 10, 15 graus. Eu acredito que já havia instalado nas outras distros, por isso que eu não tive problema com a temperatura. Mas aqui eu tive que refazer o vídeo por causa disso, né? Mas agora vou anotar os valores, né? Estabilizou em 39 graus Celsius a CPU e 898 megabytes. Estou aqui com o vídeo rodando e vocês podem ver ele está em 1080 pixels, né? Bem, ele também veio sem som. Não sei, acredito que tenha faltando algum driver que lá tem e aqui não tem.
avisar de usar a mesma configuração. E assim que der o tempo, eu vou anotar os valores. Já passou. Então a CPU está em 58 graus Celsius. Não, 62. E 1.83 GB de memória RAM. Então, estou aqui com o Void Linux. A fonte ficou bem zoada, né? Só que eu queria copiar a mesma configuração que eu usei no Arch. Então tá aqui, vou abrir o BitTop. Eu acredito que eu esqueci de usar o SCPID no Arch, que poderia reduzir ainda mais a temperatura do CPU, né? Mas tá aí. Então, a temperatura do CPU estabilizou em 37 graus, né? E a memória está em 541 MB. Então coloquei aqui no vídeo. Eu não deixei em 4K porque vai começar a consumir muita memória, né? E eu também não desativei aquele RDD do Firefox porque eu tava vendo depois que quando eu tava assistindo vídeos que ele dava uma travada quando eu ia voltar para trás eu queria avançar no vídeo, né? Então eu preferi deixar assim. Daí tá aqui. Pode ver, o RDD tá, o processo dele aparece aqui. Então eu vou anotar os valores. A CPU estabilizou em 58 graus Celsius e a memória em 1.60 GB. Então estou aqui com Acer Aspire, mesmas configurações, e vou abrir o BitTop. Então tá aqui, ele está consumindo menos memória quando ele estava no Arch. E vamos ver, a temperatura do CPU está em 38 graus Celsius e a memória está em 578 MB. Então estou aqui com o vídeo, ele está em 1080 pixels e está sem som. Deu o mesmo problema do Arch. Ele tá falando que tá dando um problema no card 0, né? Eu não cheguei a pesquisar o que seria o erro, né? Mas vou anotar os valores então. A CPU estabilizou em 46 graus Celsius e a memória está em 1.46 GB. Estou com o Alpine Linux recém-instalado, né? E usando as mesmas configurações que eu usei no Void e no Arch, né? Então aqui está o Fast Fetch. Vou abrir o BitTop. Já instalei. Tá aí, né? Essa é uma distro ainda mais mínima que o Arch e o Void. E ela usa a biblioteca Muscle em vez do glibc. Torna o software ainda menor. Então, CPU estabilizou em 40 graus e a memória em 525 MB. Aqui o vídeo em 1080 pixels, né? Vamos voltar para o BitTop. E a temperatura estabilizou em 55 graus Celsius. O consumo de memória está em 1.69 GB. Então, estou aqui no Aspire, né? Acer Aspire com o Alpine usando as mesmas configurações. Tem um pequeno problema aqui. Eu não consegui usar a mesma versão que está instalado lá
ThinkPad. Eu tive que usar a versão 3.22 aqui. E enquanto no ThinkPad eu usei a 3.23, que não estava reconhecendo o chip do Wi-Fi. Mas aqui na versão 3.22 tá normal. Então a CPU está em 39 graus Celsius e o consumo de memória está em 575 megabytes. Então estou aqui rodando, deixa eu arrumar o vídeo. Então, mesmo problema. Vou mostrar o que acontece, né? No digital vossa mixer. Ele fala que não consegui encartar o cartão 0, né? Acabei de fechar a página, né? Apesar que com outro som acabou funcionando, só que como ele é diferente, se a configuração com Pipewire ele consome mais memória, então eu quis deixar assim mesmo. Mas enfim, CPU tá estabilizando em 47 graus Celsius e o consumo de memória está em 1.88 GB. Então, para finalizar o vídeo, né, vamos aqui com a conclusão. Só relembrando que quais são as interfaces. O Ubuntu foi o GNOME, Mint foi o Cinnamon, Debian foi o XFCE, Archvoid e Alpine não usaram uma desktop, em vez disso apenas um gerenciador de janelas. Nesse caso foi o i3 ou i3, tanto faz. Enfim, esses são os resultados. Se você está procurando uma distro Linux que seja fácil de usar e um pouco atualizada, por assim dizer, o Ubuntu e o Mint são excelentes opções. Existem outras também, mas eu cheguei a usar mais o Ubuntu e o Mint. Aí, se você quer usar uma distro que não seja uma rolling release, ou seja, que tenha várias atualizações ao longo do ano, o Debian ele pode ser uma opção bem interessante. O Debian, inclusive, ele pode ser tão mínimo quanto o Arch ou o Void. Nesse caso aqui eu estou usando o XFCE, né? E o bom é que você, uma vez que você faz a instalação, você pode deixar anos sem mexer nele e ele vai continuar funcionando normalmente, certo? Então, agora se você procura uma rolling release disso, Arch, Void são opções boas para usuários intermediários, onde você vai ter que tá mexendo diariamente na linha de comando, né? Ou seja, no terminal. Eles são bem parecidos, porém o Arch ele tem um resultado bem maior que o Void, né? Bem, fica a seu critério. Você prefere usar o Arch ou o Void? E por fim tem o Alpine, que ele usa uma biblioteca Muscle, né? O Void também tem a Muscle, só que ela é bem pequena, não sei, eu não acho que vale a pena. Se você quiser conhecer a biblioteca C Muscle, então o Alpine seria a melhor opção. Em termos de desempenho, essas três últimas são bem parecidas. A diferença é que o Alpine ele usa bem menos pacotes e ele ocupa menos espaço no disco, por ser uma disco mais mínima, né? E só para finalizar, essas três últimas eu não rodei vídeos em 4K aqui nesse lado da tabela, né? Segunda metade, mas eu acredito que tem uma solução sim, só que eu fiquei com preguiça de pesquisar. Então era isso, né? Espero que tenham gostado e até mais.